Boa tarde, meus irmãos. Misericórdia, graça e paz. Esse é o primeiro vídeo que estou gravando. Gostaria de compartilhar com os irmãos um trecho da Palavra de Deus, que diz assim: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? 2 Coríntios, de 16 a 15. 2 Coríntios 2, de 16 a 15. Esse trecho da Palavra de Deus nos fala de dois efeitos que o Evangelho tem sobre as pessoas. Dois efeitos que o Evangelho provoca nas pessoas. Quando o Evangelho fala de cheiro de morte para a morte, está falando de pessoas que, quando ouvem o Evangelho, ao invés de elas se entregarem ao Senhor, o Evangelho funciona como uma condenação. Serve apenas para aumentar a condenação dessas pessoas. Essas pessoas, quanto mais elas ouvem o Evangelho, mais endurecidas elas ficam. A Palavra de Deus nos fala sobre os filhos de Eli, que Eli os repreendia para aquilo que eles faziam era mal aos olhos de Deus, e que o povo de Israel tinha uma má fama deles, conhecia eles como maus. Mas a Palavra de Deus nos fala em 1 Samuel 2,25 que eles não ouviram a voz do seu pai porque o Senhor os queria matar. Como é terrível um homem que ouve a repreensão de Deus, mas não se arrepende. Não se arrepende. O arrependimento é algo essencial para que o homem seja salvo, para que ele tenha seus pecados remidos. A nossa sociedade hoje luta contra o arrependimento. Homens classificam o arrependimento como um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter, mais inútil. Mas a Palavra de Deus nos mostra que o arrependimento é um dos sentimentos mais nobres e mais úteis que o ser humano pode ter. Porque depois do arrependimento, depois da culpa e do arrependimento, vem o perdão de Deus. Deus também endureceu o coração de Faraó. Em Êxodo 9:12, a Palavra de Deus nos diz: porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não ouviu. Não ouviu. O homem, muitas vezes repreendido, será quebrado sem que haja cura. Provérbios 29:1 diz a Palavra de Deus: há pessoas que estão no meio do povo de Deus. Há pessoas que estão no meio de uma congregação, no meio de um ajuntamento cristão, que ouvem as palavras de repreensão, ouvem o Evangelho genuíno e não se arrependem. Para esses, o Evangelho é cheiro de morte. O homem, muitas vezes repreendido, a Palavra de Deus também nos fala que é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram um dom celestial e fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro e recaíram, sejam outra vez renovados. Hebreus 6, de 4 a 6. Não há mais remédio para esses homens, pois o Evangelho de Deus não foi o suficiente para eles. Não que não haja suficiência no Evangelho, não que não haja poder de Deus, porque no dia do Senhor, se for a vontade do Senhor, esses homens
seriam convencidos pelo Espírito Santo, mas quando eles não se arrependem, é simplesmente pela dureza do seu próprio coração. E para esses homens o Evangelho é cheiro de morte para a morte. Mas a outra parte também, que nos diz que para vós outros é cheiro de vida para a vida. Eu me lembro quando o Evangelho de Deus foi cheiro de vida para a minha vida, para a vida, para mim. Quando eu vi o Evangelho pela primeira vez, como se só houvesse eu no meio da congregação de Deus. Quando o Senhor me convenceu do meu pecado, das minhas transgressões. Certamente Deus tem convencido a muitos dos seus pecados. E para muitos o Evangelho é cheiro de vida para a vida. Há ainda alguns homens que dizem que o Evangelho pode ser cheiro de vida para a morte. Mas isso não é verdade, porque se uma vez o Evangelho for cheiro de vida para a vida, ele sempre será cheiro de vida para a vida. Sempre. Nunca cheiro de vida para a morte. Porque se Deus te amou uma vez, Ele te amará para sempre. Ele não deixará de te amar. Se Cristo morreu pelos seus pecados, o Senhor não punirá o seu pecado novamente. Você não carregará ele sobre suas costas. Jamais um filho de Deus será perdido no inferno. Jamais um filho de Deus será esquecido. Charles Spurgeon conta num texto que eu li, e ele faz a seguinte alusão: se fosse o caso de um filho de Deus fosse visto no inferno, no mesmo instante o Senhor gritaria: resgatam, resgatam. Essa vida que o Senhor nos dá, que Ele nos promete, é uma vida eterna. Quando o Senhor nos fala que dá a vida eterna às suas ovelhas e elas não perecerão, a vida eterna é uma vida que jamais acabará. Mas muitos homens dão uma vida que é temporal. Uma vida eterna que acaba jamais foi eterna. Mas a vida que há em Cristo Jesus jamais pode ser perdida. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa vida que está em Cristo, ela produz boas obras, boas coisas, nos faz desejosos do Evangelho, de estar no meio do povo de Deus, de entregarmos a nossa vida a Deus. Eu espero, meu irmão, que o Evangelho seja cheiro de vida para a vida na sua vida. Porque não há nada mais triste do que uma pessoa que peca deliberadamente, dizendo no seu coração que é um eleito de Deus, que pode blasfemar, que pode injuriar, beber, cometer pecados. Mas a palavra de Deus nos fala que o homem que vive pecando, o amor de Deus não está nele, que ele não conhece a Deus. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. 1 João 3,6. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Meus irmãos, se você percebeu que o Evangelho foi cheiro de vida para você, você pode louvar a Deus e agora produzir boas obras, porque tu és um remido de Deus, tu és um salvo de Deus. Glorifica o nome de Deus. A todos a paz do Senhor.